Porque esse campo, ele se inicia de uma forma plural, de uma forma diversa. Tem diferenças, muitas, várias, absolutamente. Tem pontos em contato, mas muitas divergências também. Quando posso, vou no Mindubim, onde um Matias é crente, metodista. A gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora, cantando hinos belos deles. É com essa fala de Riobaldo, personagem de Grande Sertão Veredas, que a gente abre o Religare de hoje. Já parou para pensar quem são os evangélicos que você encontra todos os dias? Na vizinhança, no trabalho, na família? Você sabe como surgiu esse campo religioso no Brasil e por que ele cresceu tanto nas últimas décadas? E você que é evangélico ou evangélica, qual é a sua história dentro desse campo? E o que essa identidade significa para você? Para essa conversa que promete muito, eu recebo aqui no estúdio Carlos Caldas e conectada com a gente está Jaqueline Ziroldo. São duas pessoas que conhecem muito bem esse universo tão presente na sociedade brasileira. Vamos começar com a nossa convidada, professora e pró-reitora na Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina. Ela está falando agora de São Paulo. Vamos começar do começo, Jaqueline. Como se formou o campo evangélico no Brasil? Bem-vinda ao Religare. Olá, muito obrigada. É uma honra estar aqui. E realmente falar de evangélico é coisa complicada. Como se formou esse campo? Esse campo religioso, ele foi formado pelos primeiros protestantes que aqui chegaram, primeiro numa perspectiva imigratória, onde a gente tem algumas igrejas, e depois numa perspectiva missionária dos Estados Unidos, onde a gente tem outras igrejas e outras denominações. E dentro dessas duas primeiras etapas, a gente tem uma série das chamadas denominações protestantes. Luteranos, anglicanos, depois batistas, metodistas, presbiterianos, não necessariamente nessa ordem, congregacional e por aí afora. E é bem interessante falar disso, por quê? Porque esse campo, ele se inicia de uma forma plural, de uma forma diversa. E aqui é a grande sacada que a gente tem, se posso falar esse termo, quando a gente pensa no que é ser evangélico e no que são os evangélicos ou no campo evangélico. O termo já é polissêmico, evangélico, quer dizer muita coisa. E por quê? Porque ele já nasce plural, ele já é diverso, desde a Reforma Protestante e aqui no Brasil. E essa identidade protestante vai se criando dentro desse pluralismo, dessa diversidade e com algumas características para homogeneizar esse campo. Obviamente, porque chegou aqui num lugar diferente e Sim. há uma unidade nessa diversidade exatamente pelas condições com que os evangélicos chegaram aqui. Eu acho que isso é importante para a gente começar aqui esse bate-papo, para dizer, quando falamos de evangélico ou de protestantes, já estamos falando de muitas igrejas com diferenças entre elas e aproximações entre elas. A arte está em conhecer as diferenças e as aproximações, principalmente nesse primeiro momento histórico. Hoje eu acho que a gente tem até mais diferenças do que aproximações, né? Muito bom, então você já sabe que a conversa de hoje vai ser muito boa. Há 20 anos, o Religare convida você a saber mais sobre a diversidade religiosa e cultural no nosso tempo. Quer rever algum episódio ou assistir conteúdos exclusivos? É só acessar o nosso canal no YouTube, Religare Conhecimento e Religião. Aproveita que o programa está só começando e já se inscreva por lá. E para não perder nenhuma novidade da nossa programação, segue a gente nas redes sociais, @TV Horizonte Oficial. Carlos Caldas, esse bate-papo sobre os evangélicos, como disse a Jaqueline, né, precisa estar pautado pela diversidade. Mas vamos fazer uma diferença. Quando a gente fala de protestante, quando a gente fala de evangélico, de evangelicalismo, do que é que a gente está falando? Como é que a gente distingue? Boa pergunta. Boa, e essa pergunta sempre aparece. A gente pode dizer o seguinte, tentando ser bem resumido aqui. Protestante tem a ver com a reforma do século XVI. Começa com Martinho Lutero e, como a Jaque bem disse agora, minutos atrás, já começa com divisões,
Né? Para usar uma palavra que vem aqui da biologia, o protestantismo é fissíparo por natureza. Porque você tem o Lutero... Mas espera aí, quem não é da biologia, não sei se vai entender... Fissíparo é a capacidade de divisão. Obrigado pela correção. A capacidade de divisão, né? Vai dividindo. Então o protestantismo ele tem essa característica, né? Ele já nasce dividido. Porque você tem o Lutero, começa, né? E vamos lembrar que ele não queria fazer uma nova igreja. Ele foi literalmente excomungado, sentido literal da palavra. O Papa da época, né, Leão X, o excomungou. Então, ele segue o seu caminho. Mas já nos seus dias, nós temos o Zwinglio, que é um suíço-alemão. Então, eles falam a mesma língua, né? Tem muitos pontos de contato, mas já tem algumas diferenças também. Né? E aí, logo depois, nós temos a reforma na Inglaterra, a chamada reforma inglesa. Né? Então, esses são os protestantes. Então, a gente tem os reformados propriamente, na Suíça, o João Calvino vai aparecer nesse contexto aí, os luteranos e um sub-ramo dos reformados, os presbiterianos, que começam na Escócia, tudo nesse contexto aí do século XVI. Tá? E os anglicanos na Inglaterra. Tá? Depois nós vamos ter os metodistas, que o metodismo é um filho temporão, porque ele surge na Inglaterra no século XVIII. E a reforma do Lutero, e todos que eu mencionei aqui, do XVI. Né? Mas é protestante. Tá? Agora, evangélico, é muito fácil entender por que existe essa confusão. O Lutero, no seu tempo, ele usou a palavra evangélico para se referir a ele e aos seus seguidores. A palavra, o Lutero usa a palavra. Então, quer dizer, o uso dela é muito antigo. Mas depois a palavra passa a ser usada para se referir a grupos que vão surgindo posteriormente, que se identificam de um modo ou de outro com as propostas originais de Lutero. Lutero, entre aspas, é o pai de todos, né? Vai ter todas essas divisões, né? Mas alguns grupos vão se identificar com ele, mas vão criar outros distintivos. E aí gera toda essa dinâmica que a Jaque mencionou há pouco, de convergência e divergência. Aí nós vamos ter grupos como os batistas, né, que vão surgir posteriormente, século XVII também. E no século XX, os pentecostais entram no cenário, se identificando como evangélicos, muito embora tenha convergência com muitas das bandeiras de Lutero. Sim, sim. Muito bem. Jaque, e sobre os evangélicos especificamente, né? Como é que esse campo se formou no Brasil? Você já deu uma dica logo no início aí da sua fala. O que a gente pode dizer assim, das tradições, dessa ramificação, né, dos evangélicos aqui no Brasil? Aqui a gente já pode falar um pouco mais de um academicês para falar de uma certa classificação, Senra, que existe entre os estudiosos da religião, os cientistas da religião, os sociólogos, que classificam os evangélicos em várias categorias. A primeira coisa é que, é claro, não me estendi, mas agora que eu vou caminhar um pouquinho mais, quando a gente fala de campo evangélico, é entender que toda a dinâmica desse grupo, em solo brasileiro, aqui, em solos tupiniquins, ele se dá num contexto de luta contra um outro grupo cristão, que era o catolicismo, e contra as outras religiões, né, principalmente dos afrodescendentes, que o protestantismo inicial, que foram os primeiros, os protestantes a chegarem aqui, como o Caldas falou, pentecostalismo só no século XX. Então se instaura um clima de muita luta aqui. Eu acho legal a gente falar isso, porque até pouco tempo atrás, quando a gente falava de evangélico, o evangélico era o opositor a tudo que existe de religiosidade no país. E assim foi quando ele chegou aqui. Né? Eu costumo dizer, e trago sempre isso, que quando se falava em evangélico, a impressão que a gente tinha era de um ser fechado, que não dialogava com a cultura, que não dialogava com outra religião, e realmente isso aconteceu nessa formação de identidade, em que ele precisou se afirmar. Existem N motivos, mas um deles, ele precisou se afirmar dentro da sociedade brasileira. E, obviamente, ele não foi muito bem visto, a gente tem que falar isso, pelas religiões, principalmente pela religião hegemônica que estava aqui.
Então, a primeira coisa é que esse grupo, ele foi se multiplicando, como o Caldas falou, mas sempre de forma muito hermética, muito fechada, porque dialogava pouco, né? Pouco, inclusive, com a sociedade brasileira. Isso muda com os pentecostais. Então, olha só, aqui a gente já tem dois termos dentro dos evangélicos. Eu estava falando de protestante, que está aqui praticamente no século XIX e que vai trabalhando com várias denominações que nós falamos aqui. Então, a gente tem muitas igrejas presbiterianas, metodistas e batistas nesse país que mostram o exemplo do que seja esse tipo de protestantismo, as luteranas e as anglicanas com as suas ramificações, mas e outras protestantes, mas que depois no século XX, né, a gente já tem aqui as igrejas pentecostais que os estudiosos chamam de pentecostalismo clássico, né? Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, e aí a gente vai caminhando para um grupo de igrejas pentecostais que fica durante muito tempo em colisão com o protestantismo, tá? Essas igrejas pentecostais, elas realmente trazem para o Brasil, para o campo evangélico, uma novidade na forma de religiosidade, né? Enquanto o protestantismo tem uma religiosidade, um gatilho religioso, emocional da experiência, esse gatilho emocional da experiência religiosa, porque ele é Sim. sempre uma emoção, ele é sempre algo que une, ele está muito mais sistematizado e, me permita dizer, muito mais racionalizado. O papo sobre os evangélicos está só começando, ainda vem muita coisa por aí, então não sai daí, o Religare volta já. O termo já é polissêmico, evangélico, quer dizer muita coisa. Expressões como o sangue de Jesus tem poder. Você pega o Brasil de 40 anos atrás, ninguém falava isso. E o programa de hoje faz uma pergunta que importa para mim, para você, para toda a sociedade. Afinal, quem são os evangélicos no Brasil de hoje? Fica com a gente nesse bloco, porque essa conversa toca na fé, na história, na cultura e em nosso cotidiano. Carlos, não é correto, então, por tudo que vocês estão falando, dizer que os evangélicos, ou quando fala é evangélico, não dá para a gente entender diretamente, não é uma coisa só. Não, absolutamente não. A Jaqueline falou agora há pouco, né? Tem diferenças, muitas, várias. Absolutamente. Tem pontos em contato, mas muitas divergências também. Sim. Uma arca de Noé, de cada animal um par. Bem, então um cenário bastante diversificado. Como é que é, Jaqueline, essa presença no meio político, no meio da comunicação? A gente vê pessoas evangélicas nesses meios. Pois é, isso cresceu bastante, né, nos últimos tempos, e principalmente a gente tem nesse meio a grande presença do que eu classifiquei aqui como neopentecostais. Esses evangélicos estão realmente na mídia, na política, nos espaços sociais e estão propagando suas ideologias, suas crenças, seus ritos, usando e se valendo disso como qualquer outro segmento da sociedade. Aqui talvez possa criar uma certa confusão quando numa mídia, numa rede social, você vê alguma coisa e imagina que seja de todos. Sim. Portanto, o esclarecimento aqui é fundamental. No dia a dia, Carlos, a gente vê expressões que às vezes nem é uma pessoa de uma igreja evangélica. E essa expressão é bem típica. Como é que os evangélicos vão influenciando na cultura, na linguagem, no dia a dia das pessoas? Ótima pergunta. É literalmente de baixo para cima, e da periferia para o centro, literalmente. Como foi nos primórdios, a primeira expansão cristã foi assim. A dinâmica, né, da periferia para o centro, das classes mais pobres, baixas, para o topo da pirâmide lá em cima. Essa influência evangélica, especialmente pentecostal, né, se deu e se dá dessa maneira no Brasil. Expressões como o sangue de Jesus tem poder. Você pega o Brasil de 40 anos atrás, ninguém falava isso. Hoje está absolutamente na boca do brasileiro. Quando alguém fala, ô glória. Ou glória, exatamente. Uma bênção. Né? Ou bênção. Né? Tipicamente pentecostais. Né? Agora, pega na década de 90, televisão, Caceta e Planeta, Rede Globo,
o quadro lá dos dois policiais americanos, Fucker and Sucker. Aí qualquer coisa eles falavam, nós somos presbiterianos, era o bordão dos dois. Né? Então isso já mostra a influência, pouco a pouco, de uma cultura protestante, evangélica na cultura brasileira. Um programa humorístico fala isso. Na década de 90 o Caceta fazia um mega sucesso. Né? Então, pouco a pouco a gente vai ver essa ramificação aí. Não sei o que a Jaque acha disso. Não, eu concordo. Se a gente for pensar em termos de linguagem, até de comportamento, eu só colocando aqui, ontem eu recebi um meme, gente. Uma mulher perguntando para outra: você é evangélica? Ela falou: sou. De que igreja? Católica. Então a cultura evangélica, ela já se espalhou de tal forma que ser evangélico significou até crer em Deus, em Jesus e frequentar qualquer igreja. E claro, por conta disso, se alastra essa cultura. Mas só pontuando, Caldas, e Senra, que num determinado momento aqui no Brasil, isso não acontecia, né? Principalmente nos primeiros protestantes. Não sei se vocês lembram, se Caldas lembra, a expressão crente, ele é crente. E esse ser crente era ser separado de tudo. Então não havia esse diálogo com a cultura. O que hoje, até por conta das redes sociais, isso se desenvolveu. E é Sim, bem legal, é bem interessante sim. perceber esse movimento. Mas a gente tem que lembrar que ele não foi sempre assim. Sabe, Jaqueline, quando a gente estava aqui preparando para entrar para o estúdio, alguém disse para nós, vocês vão gravar um programa sobre evangélicos? Não é, Carlos? A pessoa falou assim, eles acham que só eles estão salvos. É, É isso? Muitos pensam assim, todos não. Sim. Mas, como nós dizíamos agora há pouco, a gente vai encontrar essa perspectiva sectarista, exclusivista, em toda e qualquer tradição religiosa, infelizmente. A gente falou sobre isso, né? Que não é uma questão só de evangélicos. Às vezes, Jaque, há uma associação com fundamentalismo. Isso isso, é eu ia correto? falar isso agora. Se me permitem dizer, é legal a gente trazer aqui que existem muitos evangélicos, já que a gente está usando o termo, que não têm essa postura, Sim, né? Ao contrário, que discutem tolerância religiosa, que apreciam a diversidade, que sabem respeitar a religiosidade do outro. Mas, como em todas as religiões, a gente tem um grupo mais fundamentalista e que eu acho o fundamentalismo, em certa instância, legítimo. Você pode ter o tipo de crença que você quer. O problema desse fundamentalismo é ele ir às ruas e ele exigir que todos tenham o seu comportamento e excluir quem não o tem. Mas isso é um segmento, um grupo, né? Não representa todo evangélico de forma alguma. E Carlos, pensando de dentro, que desafios a comunidade evangélica tem no país? Bom, um grande desafio tem a ver com o que nós acabamos de falar aqui agora, né, que a Jaque mencionou. Deixar de lado essa perspectiva arrogante, soberba, de se considerar o único certo, o único salvo, o único que Deus ama. Deixa isso de lado. Esse é um grande desafio. Ou seja, ter uma perspectiva de humildade, uma perspectiva de diálogo e não de monólogo. Ou seja, eu tenho o direito de falar, mas eu preciso escutar o que o outro está dizendo. Né? Então eu entendo, Flávio, que estes são os grandes desafios. Como chegar lá? Difícil, é um caminho muito difícil, não é assim, estalou o dedo, aconteceu. Vai demorar um pouco para conseguir essa mudança de mentalidade. Há vozes evangélicas que se fazem ouvir hoje, que têm presença midiática, que vão nessa perspectiva. Minoritárias, mas tem. É o começo, humilde, mas é. Carlos, e essa coletânea que você e a Jaqueline organizaram? Estão organizando, né? Ela está em curso. Presente contínuo, estamos organizando, justamente. Aqui o primeiro volume, Quem são os evangélicos com tradições protestantes. Tem uma brincadeira sonora com conjunção aditiva, tradições, com a sonoridade de contradições. Você contradiz o outro. Então a Jaqueline e eu, a ideia dela, ela é a mãe da ideia. Esse primeiro volume está aqui, né, pela editora Saber Criativo. Aqui a gente trata especificamente dos protestantismos no Brasil. O volume 2 já está disponível também, eu não trouxe comigo. Trata dos pentecostalismos no Brasil.
e a perspectiva do volume 3 é sobre novos movimentos, novos desdobramentos que vêm da tradição evangélica, né? Movimentos recentes que têm surgido. E você que nos acompanha aqui nas redes, no nosso canal, nós vamos deixar na descrição como você acessa todo esse material. E o jovem evangélico, que está ali na tradição, né? Que desafios, né? A população evangélica tem crescido no país, tem uma presença importante. Deixo para vocês, para que a gente concluir essa nossa conversa, né? Pensando na juventude evangélica, o que nós temos aí pela frente nesse campo? Eu poderia repetir o que eu acabei de falar e incorporar, eu penso, especialmente os jovens evangélicos hoje, podem ter, não tenho certeza absoluta se eles têm, mas eu acho que eles podem ter uma sensibilidade para incorporar temas que hoje não fazem parte do discurso evangélico, como, por exemplo, preocupação com o meio ambiente. Hoje não é. Pouquíssimas vozes evangélicas falam sobre isso. Uma ou outra, uma voz que clama no deserto. Tem aqui. Mas essa preocupação com questões de natureza social, propriamente, né, são desafios que, se uma juventude hoje, o pessoal que está na universidade, aí, meninos de 21, 22 anos, 23, se conseguirem incorporar isso aí a gente tem uma perspectiva de esperança para o futuro do evangelicalismo no país. Ou seja, uma preocupação mais com a sociedade e nem tanto uma preocupação hedonista, individualista, que domina muito do discurso neopentecostal que a Jaque mencionou há pouco. Então, Jaque, e você? O que você diz sobre isso? Eu acho que eu não tenho muita coisa a acrescentar, não. Concordo totalmente com Caldas. O desafio interno é o respeito mútuo às diversas religiões. E o grande desafio dos jovens protestantes é manter a sua crença, porque ela é fundamental, a gente está falando de um grupo religioso, mas saber dialogar. Saber dialogar, inclusive, com as questões sociais, políticas do país. É um erro a gente pensar que evangélico tem um partido, né? Então, ter um diálogo, ter a arte do diálogo, eu acho que esse é o grande desafio para as antigas e para as novas gerações, a arte do diálogo. Muito obrigado, Jaque. Muito obrigado, Carlos. O Religare de hoje fica por aqui. Uma parceria da TV Horizonte com o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer mais sobre o programa, acesse pucminas.br/ppgcr. A gente se encontra novamente na próxima semana com mais entrevistas, boas conversas. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.